Olá, somos alunos do Bloco 1 do curso de Ciências da Computação da Universidade Estadual do Piauí. E neste trabalho apresentaremos um breve histórico da computação. Primeiras formas de computação em máquinas antigas. A trajetória da computação se estende por muitos séculos, desde a época em que as civilizações antigas procuravam simplificar operações aritméticas e procedimentos matemáticos. As origens dessa história podem ser encontradas no ábaco, um dos primeiros instrumentos de cálculo empregados por povos antigos, como os mesopotâmicos, aproximadamente 5.500 anos atrás. Outro artefato de notável complexidade tecnológica para a época, o mecanismo de Anticítera, datado do século II a.C., representa o exemplo mais antigo conhecido de um computador analógico. Séculos após, em meados de 1490, Leonardo da Vinci desenvolveu projetos de um artefato constituído por rodas dentadas interligadas, os quais, sob uma perspectiva contemporânea, podem ser compreendidos como uma rudimentar calculadora mecânica. A capacidade desse dispositivo de executar operações aritméticas básicas, como adição e subtração, é evidente nos desenhos. 30 anos depois, Wilhelm Sicard desenhou um engenho capaz de efetuar operações de adição, subtração, multiplicação e divisão com números de até 6 dígitos, as quais descreveu em correspondências a Kepler. Infelizmente, o protótipo desse artefato foi consumido por um incêndio durante sua construção, o que levou Wilhelm a desistir de construí-lo. Durante muitos anos nada se soube dessa máquina, por isso, atribuía-se a Blaise Pascal a construção da primeira máquina calculadora, em 1642, que fazia apenas somas e subtrações, a Pascaline. Em 1671, o matemático alemão, Gottfried Wilhelm Leibniz propôs um novo método para realizar multiplicações e divisões, baseando-se em adições e subtrações repetidas, aperfeiçoando a ideia de Pascal. A roda de Leibniz, como ficou conhecida, foi construída em 1694, apesar dos avanços, ainda enfrentava dificuldades e era propensa a erros. Leibniz, em 1703, deu um passo fundamental ao formalizar a lógica matemática utilizando o sistema binário. Mais de 100 anos depois, em 1822, Charles Babbage revolucionou a computação com a máquina diferencial, capaz de calcular tabelas matemáticas. Logo após, apresentou a máquina analítica, um projeto ainda mais ambicioso e programável. A matemática Ada Lovelace colaborou ativamente neste projeto, desenvolvendo um algoritmo para a máquina calcular números de Bernoulli, um feito pioneiro que a consolida como a primeira programadora da história. Ainda no século XIX, o matemático inglês George Boole publicou, em 1854, os princípios da álgebra booleana, onde variáveis assumem apenas os valores 0, falso, e 1, verdadeiro, base fundamental da computação moderna. Durante a Segunda Guerra Mundial, Alan Turing e sua equipe no Reino Unido desempenharam um papel crucial na decifração de códigos nazistas usando a máquina eletromecânica Bomb. Turing também foi responsável pelo desenvolvimento da teoria da máquina de Turing, um modelo teórico de computação que serviu de base para os computadores modernos. O ano de 1945 marcou a computação com a introdução do ENIAC. Desenvolvido por John Presper e John Mauchly, sob demanda do exército norte-americano, este colosso eletrônico, equipado com mais de 17.000 válvulas, ocupava uma sala inteira. O ENIAC, que significa Electronic Numerical Integrator End Computer, foi pioneiro na realização de cálculos complexos em alta velocidade, revolucionando a capacidade de processamento de dados da época. No ENIAC a maioria das operações eram realizadas somente pela entrada de dados no painel de controle. Nesse ponto John von Neumann propôs a ideia que transformou os calculadores eletrônicos em cérebros eletrônicos. Inspirando-se no sistema nervoso central para modelar a arquitetura do computador, John von Neumann propôs 3 características fundamentais. Primeiro, codificação binária. A utilização do sistema binário, representando todas as informações por meio de sequências de 0 e 1, permitiu uma codificação eficiente e flexível. Segundo, armazenamento unificado. Tanto as instruções do programa quanto os dados a serem processados deveriam ser armazenados em uma mesma memória. Terceiro, programa armazenado. As instruções do programa deveriam ser buscadas diretamente na memória durante a execução, eliminando a necessidade de dispositivos de entrada como cartões perfurados. Para ficar mais fácil a visualização, vamos imaginar um computador como uma fábrica. A ULA, unidade lógica e aritmética, é a linha de produção onde os cálculos são feitos. Ela realiza as operações matemáticas, como somar, subtrair, multiplicar e dividir. É como uma calculadora super rápida dentro do computador. A unidade de controle é o gerente da fábrica. Ela organiza todo o trabalho, decide qual tarefa será feita a seguir e controla a linha de produção, ULA. Os registradores são pequenas gavetas onde são guardadas as peças que estão sendo usadas na linha de produção. São muito rápidos, mas servem para guardar poucas coisas. A memória é o estoque da fábrica. Memória primária, RAM, é a área de trabalho onde as peças são preparadas para serem usadas na linha de produção. É rápida, mas as peças são perdidas quando a fábrica desliga. Memória secundária, HD, SSD, é o armazém onde as peças são guardadas de forma permanente. É mais lenta que a memória RAM, mas tem muito mais espaço. Esse conceito de programa armazenado, que revolucionou a computação, trouxe as seguintes vantagens: rapidez, versatilidade e automodificação. A arquitetura de computador baseada nesses princípios, conhecida como arquitetura de von Neumann, tornou-se o padrão para a maioria dos computadores modernos.
Ainda no final da década de 1940, enquanto o campo da programação ainda estava em seus primórdios, Grace Hopper e sua equipe fizeram contribuições significativas para o desenvolvimento de linguagens de programação com a criação do Assemble. Embora não tenha sido a primeira linguagem de programação concebida, ela representou um avanço crucial ao permitir que os programadores escrevessem instruções de máquina usando códigos mnemônicos, tornando o processo de programação mais eficiente e menos sujeito a erros do que a manipulação direta de hardware. No início dos anos 50, a crescente complexidade dos cálculos científicos exigia ferramentas de programação mais eficientes. A Fortran, desenvolvida pela IBM, revolucionou a área ao permitir que programadores escrevessem código de forma mais próxima à linguagem humana. Em 1959, a linguagem COBOL, Common Business Oriented Language, ou em português, Linguagem Comum Orientada para os Negócios, foi introduzida. Como o nome sugere, ela foi projetada para aplicações de negócios, e sua facilidade de leitura teve uma influência significativa na acessibilidade da programação. Em 1964, o BASIC foi concebido para tornar a programação acessível a um público mais amplo, desempenhando um papel crucial na disseminação dos computadores pessoais. Os anos 70 marcaram a ascensão de linguagens que moldariam o futuro da programação. A linguagem de programação C, surgido nos laboratórios Bell, destacou-se por sua eficiência e clareza, influenciando diretamente linguagens como C++, C# e Objective-C. Sua relevância se estende até os dias de hoje, tornando-o um pilar da programação. Paralelamente, o Pascal, desenvolvido com o objetivo de promover boas práticas de programação, ganhou destaque por sua estrutura clara e didática, tornando-se uma linguagem popular para o ensino e desenvolvimento de software de menor porte. As décadas de 1980 e 1990 testemunharam uma revolução nos paradigmas de programação, com a ascensão da programação orientada a objetos, POO, e da programação orientada a eventos. A POO, pioneiramente explorada em linguagens como Smalltalk, ganhou força com o C++, que popularizou o conceito de classes e objetos, tornando um padrão na indústria de software. A década de 1990 marcou a chegada do Java, uma linguagem também orientada a objetos, que revolucionou o desenvolvimento de software. Com a promessa de escrever uma vez, rodar em qualquer lugar, o Java, através da máquina virtual Java, permitiu a criação de aplicativos portáveis para diversas plataformas, impulsionando sua ampla adoção em diversas áreas da tecnologia. Os anos 2000 marcaram a ascensão do C#, uma linguagem de programação orientada a objetos da Microsoft, concebida para ser uma evolução do C++. Com um leque abrangente de recursos e a integração com a plataforma .NET, o C# tornou-se uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento de diversas soluções, desde aplicações web até softwares para desktop. Voltando aos anos 40, a primeira geração de computadores ficou marcada pela utilização de válvulas eletrônicas como componentes principais. Essa tecnologia conferia aos computadores da primeira geração dimensões consideráveis e exigia um sistema de refrigeração sofisticado devido ao intenso calor gerado. A programação, por sua vez, era realizada diretamente em linguagem de máquina, o que demandava um profundo conhecimento da arquitetura do computador. O primeiro considerado dessa geração, o Colossus, foi usado pelos criptoanalistas de Bletchley Park a partir de fevereiro de 1944. O Colossus continha aproximadamente 1.600 válvulas. Colossus não tinha duas características importantes dos computadores modernos. Primeiro, ele não tinha programas armazenados internamente. Para configurá-lo para uma nova tarefa, o operador tinha que alterar a fiação física da máquina. Segundo, Colossus não era uma máquina de uso geral, sendo projetado para uma tarefa criptoanalítica específica envolvendo contagem e operações booleanas. Como dito anteriormente, no ano seguinte, o ENIAC foi criado revolucionando a capacidade de processamento de dados da época. Segunda geração. Já nos anos 50, houve o advento da segunda geração de hardware, marcada pela substituição das válvulas eletrônicas por transistores, resultando em uma drástica redução no tamanho dos equipamentos. Paralelamente, a introdução da tecnologia de circuitos impressos otimizou a organização interna dos componentes, eliminando a complexidade associada à fiação convencional. O IBM 7030, codinome Straight, representou um marco na história da computação ao ser o primeiro supercomputador transistorizado, desenvolvido pela IBM. Seu tamanho consideravelmente reduzido em relação aos seus antecessores, como o ENIAC, permitiu sua instalação em um único ambiente. Com capacidade de processamento da ordem de milhões de operações por segundo, o Straight estabeleceu um novo padrão de velocidade computacional. Além disso, apresentou maior confiabilidade quando comparado aos sistemas da primeira geração. Como dito anteriormente, a proliferação de linguagens de programação de alto nível, como Fortran e COBOL, nesse período, facilitou significativamente a interação do usuário com esses sistemas. Terceira geração. A terceira geração de computadores, marcada pela adoção de circuitos integrados, revolucionou a indústria. Essa tecnologia permitiu a integração de diversos circuitos em um único chip, possibilitando maior velocidade de processamento, maior número de funcionalidades e redução significativa dos custos de produção. O IBM 360/91, lançado em 1967, representou um marco na terceira geração de computadores. Equipado com dispositivos de entrada e saída avançados para a época, como discos e fitas magnéticas, além da capacidade de gerar impressões em papel, o 360/91 ofereceu uma flexibilidade sem precedentes. Uma de suas principais inovações foi a possibilidade de programar a unidade central de processamento, CPU, por meio de microcódigo, o que permitiu a customização das instruções da máquina e agilizou o desenvolvimento de novos sistemas. Quarta geração. A quarta geração de computadores, marcada pela popularização dos microprocessadores, foi caracterizada por uma drástica redução no tamanho e custo dos equipamentos.
A miniaturização dos circuitos integrados permitiu a criação de CPU capazes de executar bilhões de operações por segundo, possibilitando a execução de tarefas cada vez mais complexas. A crescente integração entre hardware e software impulsionou o desenvolvimento de sistemas operacionais e aplicativos robustos, tornando os computadores pessoais acessíveis a um público cada vez mais amplo. Um exemplo dessa geração, lançado em 1975, o Altair 8800 representou um marco na história da computação, marcando o início da era dos microcomputadores. Com um design compacto e inovador, utilizando o processador Intel 8080, o Altair ofereceu um desempenho significativamente superior aos computadores da época. Retornando aos anos 50, a criação da internet está intrinsecamente ligada ao contexto da Guerra Fria. O lançamento do Sputnik pelos soviéticos em 1957, marcando o início da corrida espacial, desencadeou uma reação nos Estados Unidos, impulsionando investimentos em pesquisa e desenvolvimento. A Agência de Projetos de Pesquisa Avançada, ARPA, criada pelos Estados Unidos, foi um dos primeiros passos para a construção da internet. Inicialmente concebida como uma rede para conectar computadores em universidades e centros de pesquisa, a ARPANET tinha como objetivo facilitar a colaboração entre cientistas e garantir a comunicação em caso de crises, como um ataque nuclear. Na década de 1970, a ARPANET era empregada tanto por cientistas quanto por militares, consolidando o e-mail como o principal canal de comunicação. Essa ferramenta permitia a troca de mensagens entre usuários de forma simplificada. Paralelamente, surgiram diversos programas para serem utilizados nos computadores conectados à ARPANET. Inicialmente, a ARPANET utilizava um protocolo de comunicação específico para gerenciar o tráfego de dados. Com o crescimento da rede, a necessidade de um padrão comum se tornou evidente. Assim, o TCP/IP foi implantado em 1983. Esse protocolo é responsável por dividir as informações em pequenos pacotes, roteá-los pela rede e remontá-los no destino, garantindo uma comunicação eficiente e confiável entre os computadores. Impulsionada pelo sucesso da ARPANET, a National Science Foundation, NSF, assumiu a liderança no desenvolvimento da internet, com o objetivo de expandir o acesso à pesquisa e à informação. Ainda na década de 80, a NSF lançou ANSFIT, uma rede de alta velocidade que interligou diversas instituições de pesquisa e educação nos Estados Unidos. A internet como a conhecemos hoje teve início na década de 1990, com a expansão para o comércio e a criação da World Wide Web, gerando um crescimento acelerado. Embora pareça uma novidade, a nuvem tem raízes que remontam aos primórdios da computação. Sua definição pode parecer obscura, mas, basicamente, é um termo utilizado para descrever uma rede global de servidores, cada um com uma função única. A nuvem não é uma entidade física, mas uma vasta rede de servidores remotos ao redor do globo que são conectados e operam como um único ecossistema. Esses servidores são responsáveis por armazenar e gerenciar dados, executar aplicativos e fornecer conteúdos ou serviços, como transmissão de vídeos, webmail, software de produtividade ou mídias sociais. A computação em nuvem revolucionou a forma como acessamos e utilizamos dados. Surgida da necessidade de disponibilidade e acessibilidade a qualquer hora e lugar, a nuvem se popularizou com a oferta de serviços comerciais a partir dos anos 2000. Empresas como Amazon, Google e Microsoft pioneiramente ofereceram soluções em nuvem, permitindo o aluguel de recursos computacionais e armazenamento. Atualmente, a computação em nuvem é fundamental para empresas e indivíduos, impulsionando a digitalização e a inovação em diversos setores. A tecnologia permeia todos os âmbitos da sociedade contemporânea. Desde a comunicação interpessoal mais simples até complexas transações financeiras, as ferramentas tecnológicas estão intrinsecamente ligadas ao cotidiano das pessoas. Essa relação simbiótica entre tecnologia e sociedade é cada vez mais profunda, com as inovações tecnológicas moldando as formas de trabalho, interação social e lazer. A tecnologia é um catalisador crucial para o progresso social, proporcionando benefícios como a comunicação facilitada, a melhoria da qualidade de vida e o aumento da eficiência produtiva. Contudo, é preciso considerar os impactos adversos, como a crescente dependência digital, a proliferação de desinformação e as violações à privacidade individual. A velocidade com que a tecnologia evolui torna difícil prever com exatidão o futuro. No entanto, uma coisa é certa, a fusão entre arte e tecnologia continuará a moldar nossa realidade de formas cada vez mais surpreendentes. A inteligência artificial, a realidade virtual e a biotecnologia são apenas algumas das áreas que prometem revolucionar a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Podemos esperar experiências cada vez mais imersivas, personalizadas e conectadas, desafiando os limites da nossa imaginação.